Entrevista de Oprah Winfrey em sua série da Netflix, Harry e Meghan. Agora, Meghan está lutando ferozmente para que o caso seja arquivado, na esperança de que o juiz o rejeite sem julgamento. Bom dia, senhor! Bom dia, Harry! Esperando mais um dia rotineiro em sua batalha contínua contra o Daily Mail. Ele vinha lutando contra esse processo há anos, ao lado de celebridades como Elton John e Elizabeth Hurley. Todos alegavam que os jornais envolvidos haviam invadido sua privacidade por meio da coleta ilegal de informações. Harry havia prestado um depoimento emocionante poucas horas antes, contando ao tribunal como os tabloides haviam transformado a vida de Meghan em um verdadeiro inferno. Sua voz embargou ao falar sobre a cobertura implacável da mídia, a constante invasão de privacidade e a forma como os fotógrafos os perseguiam, desde o momento em que o relacionamento se tornou público. O tribunal já o tinha visto vulnerável antes, mas nada preparou ninguém para o que aconteceu a seguir. O juiz Timothy Fancourt pediu um breve recesso para analisar novas provas que acabavam de ser apresentadas pela equipe jurídica da Associated Newspapers. Os advogados de Harry pareciam confusos. Não lhes tinham sido informadas sobre nenhuma nova prova. Quando o tribunal retomou os trabalhos, Language Not Registered for Generation minutos depois, o ambiente tinha mudado completamente. As provas vinham de uma fonte inesperada. Jason Neff, ex-secretário de comunicação que trabalhou tanto para os Cambridge quanto para os Sussex no Palácio de Kensington, prestou depoimento juramentado ao tribunal, juntamente com uma coleção de e-mails, mensagens de texto e comunicações privadas que datam de Language Not Registered for Generation. Neff foi a pessoa envolvida no conflito quando o relacionamento entre Harry e William começou a desmoronar. Foi ele quem enviou o infame e-mail em outubro de Language Not Registered for Generation, expressando preocupação com o tratamento dado por Meghan aos funcionários do palácio. 2 assistentes haviam deixado seus cargos e Neff escreveu ao secretário particular de William, dizendo estar muito preocupado com o fato de a duquesa ter conseguido intimidá-los e expulsá-los da residência oficial. Esse e-mail vazou para a mídia pouco antes da entrevista com Oprah, em março de Language Not Registered for Generation, levando muitos a acreditar que se tratava de um ataque coordenado do palácio contra Meghan para minar sua credibilidade antes que ela pudesse contar sua versão dos fatos. Meghan e Harry sempre afirmaram que as acusações de bullying eram falsas e parte de uma campanha difamatória orquestrada por pessoas dentro da instituição que queriam destruir sua reputação. Mas a nova petição de Knopf ao tribunal não se referia a alegações de bullying. Tratava-se de algo muito mais calculado. Os documentos mostravam um lado de Meghan que contradizia tudo o que ela e Harry haviam dito publicamente sobre o relacionamento, a saída da vida na realeza e o tratamento que receberam tanto da mídia quanto da família real. O juiz Fancourt começou a ler trechos selecionados em voz alta. Sua voz era pausada e objetiva, enquanto expunha o conteúdo das provas. O tribunal mergulhou num silêncio desconfortável quando as implicações se tornaram claras. Não se tratavam apenas de conversas casuais entre Meghan e sua ex-assessora. Eram discussões estratégicas sobre gestão de mídia, percepção pública e como controlar as narrativas sobre a família real. Um e-mail de dezembro de Language Not Registered for Generation mostrava Meghan fornecendo a Koff pontos de informação detalhados para compartilhar com Omid Scobie e Carolyn Duran, autores de Finding Freedom, a biografia sobre Harry e Meghan, publicada em agosto de Language Not Registered for Generation. O livro Finding Freedom sempre foi controverso, pintando um retrato lisonjeiro de Harry e Meghan, enquanto apresentava William e Kate de forma negativa.
Os advogados de Harry e Meghan afirmaram repetidamente que não colaboraram com os autores, mas os e-mails de Kath mostraram que Meghan havia autorizado uma cooperação específica em dezembro de Language Not Registered for Generation, enviando-lhe pontos de informação, incluindo detalhes sobre sua tiara de casamento e seu pai, Thomas Markle. Kath aconselhou Harry a não colocar os autores em contato direto com os amigos de Meghan, dizendo-lhe que seria importante poder afirmar com toda a sinceridade que eles não facilitaram o acesso a essas pessoas. Harry respondeu dizendo que concordava plenamente que eles precisavam poder afirmar que não tinham nada a ver com isso, mas que agora fornecer o contexto e os antecedentes corretos ajudaria a revelar algumas verdades. A troca de e-mails revelou que tanto Harry quanto Meghan sabiam que sua ex-assistente estava informando os autores de Finding Freedom com informações que eles mesmos haviam fornecido, apesar de suas alegações posteriores no tribunal de que não tinham envolvimento algum. Quando essas evidências vieram à tona pela primeira vez, em novembro de Language Not Registered for Generation, durante o processo separado movido por Meghan contra o Mail on Sunday pela publicação de sua carta ao pai, Meghan pediu desculpas ao tribunal. Ela disse que havia se esquecido dos e-mails com Kath e admitiu ter fornecido algumas informações para o livro. O tribunal prosseguiu com o caso e Meghan acabou vencendo. Mas o que a juíza Fancourt leu em voz alta em janeiro de Language Not Registered for Generation ia muito além das revelações de Language Not Registered for Generation. Jornais associados realizaram investigações adicionais e encontraram mais comunicações entre Meghan e Cannell que pintavam um quadro preocupante de planejamento a longo prazo e manipulação da mídia. Um e-mail do início de Language Not Registered for Generation discutia como maximizar a simpatia por Meghan, cronometrando a divulgação de certas histórias pessoais. Outra mensagem falava sobre quais membros da família real poderiam ser usados como pontos de contraste para fazer Harry e Meghan parecerem mais modernos e progressistas. Havia uma análise detalhada das vulnerabilidades de Thomas Markle e como elas poderiam ser usadas para explicar por que Meghan havia cortado contato com ele. A juíza Fancourt leu uma mensagem que Meghan havia enviado a Knopf em março de Language Not Registered for Generation EA, poucas semanas depois de ela e Harry terem concluído sua última série de compromissos reais antes de se afastarem oficialmente da realeza. A mensagem falava sobre manter o interesse público em sua história, gerenciando cuidadosamente quais informações seriam divulgadas e quando. Meghan escreveu que eles precisavam garantir que certas narrativas permanecessem na imprensa para manter a simpatia do público durante o período de transição. Ela mencionou que o relacionamento de Harry com William precisava continuar sendo um tema de discussão, pois a questão da ruptura na relação entre os irmãos gerava significativa cobertura da mídia. A juíza continuou a leitura e a parte seguinte fez várias pessoas suspirarem. Meghan havia escrito que o trauma de Harry, com a morte de sua mãe, era o recurso mais valioso deles em termos de simpatia pública, e que precisavam ser estratégicos sobre quando e como Harry falaria sobre Diana. A mensagem delineava um cronograma para o luto público de Harry, sugerindo que espaçar suas revelações emocionais maximizaria o impacto delas. A entrevista com Oprah seria a oportunidade perfeita para Harry comparar o tratamento dado a Diana com o tratamento dado a Meghan. Harry precisaria se mostrar emocionado, mas não histérico. O objetivo era fazer o público enxergar Meghan como a sucessora espiritual de Diana. O rosto de Harry empalideceu completamente quando a juíza leu essas palavras em voz alta. Suas mãos, que estavam apoiadas na mesa à sua frente, se fecharam lentamente em punhos. Seu maxilar se contraiu a tal ponto que era possível ver os músculos se flexionando sob a pele.
Ele parecia ter levado um soco. Um golpe que não apenas machuca o corpo, mas atinge o interior e arranca algo essencial. Seu advogado imediatamente se levantou e solicitou um recesso, argumentando que Harry estava passando por um grave sofrimento emocional e precisava de tempo para processar o que estava ouvindo. O juiz Fancourt negou o pedido, afirmando que a apresentação das provas precisava continuar sem interrupções. O tribunal tinha requisitos de agendamento rigorosos e já estava atrasado devido à entrega tardia desses documentos. Harry ficou paralisado enquanto o juiz continuava a leitura. Outra mensagem discutia o acordo que Harry e Meghan haviam assinado com a produtora Archewell em Language Not Registered for Generation. O acordo original, segundo relatos, valia dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões, dando à Netflix os direitos exclusivos de todo o conteúdo produzido pela Archewell. A mensagem de Meghan para a KAF, enviada meses antes do anúncio público do acordo, falava sobre como eles precisavam estruturar sua saída da realeza de uma forma que os tornasse mais valiosos para as plataformas de streaming e produtoras. Ela escreveu que sair com o máximo de drama e controvérsia, na verdade, aumentaria seu valor de mercado, porque criaria uma história que pessoas no mundo todo queriam ouvir. A chave era serem vistos como vítimas e não como desistentes, se posicionassem como pessoas forçadas a sair por uma instituição arcaica, possivelmente racista. Assim, teriam um público cativo. Meghan mencionou que o serviço militar de Harry e seu trabalho nos Jogos Invictus davam credibilidade ao projeto, e que combinar seu status de veterano com a narrativa o tornaria atraente para o público americano. A mensagem prosseguia, discutindo como eles deveriam lidar com a situação do título de Archie. Ela escreveu que precisavam insinuar que o palácio havia se recusado a dar um título a Archie por racismo, mesmo sabendo que o verdadeiro motivo era que, segundo o protocolo real, Archie não se tornaria príncipe automaticamente até que Charles se tornasse rei. A verdade era complexa e envolvia regras estabelecidas pelo rei George V em Language Not Registered for Generation, mas o público não entenderia esses detalhes. Seria muito mais eficaz deixar as pessoas presumirem que Archie estava sendo tratado de forma diferente dos filhos de Williams por causa da cor de sua pele. Essa narrativa geraria simpatia e indignação, ambas úteis, quando eles começassem a dar entrevistas e produzir conteúdo sobre suas experiências. O juiz Fancourt fez uma pausa após ler este trecho, permitindo que o peso da mensagem o atingisse. Harry parecia estar passando mal. Seu rosto, antes branco, agora estava acinzentado e ele respirava com dificuldade, em suspiros curtos e superficiais. Um dos membros de sua equipe de segurança se aproximou um pouco, pronto para intervir caso Harry desmaiasse ou precisasse de atendimento médico. O juiz perguntou diretamente a Harry se ele precisava de uma pausa. Harry balançou a cabeça negativamente, mas não disse nada. Ele apenas ficou sentado, encarando a mesa à sua frente, com os olhos desfocados, como se estivesse olhando para algo muito distante que só ele conseguia ver. As evidências continuaram. Mais e-mails mostraram Meghan coordenando com Koff quais histórias plantar na mídia e quais negar. Houve discussões sobre o momento certo para revelar o aborto espontâneo de Meghan, sobre o qual ela escreveu posteriormente em um ensaio para o New York Times em novembro de Language Not Registered for Generation, intitulado As Perdas que Compartilhamos. O ensaio foi profundamente pessoal e comovente, descrevendo como ela sofreu um aborto espontâneo em julho de Language Not Registered for Generation, enquanto segurava Archie, e como a perda devastou tanto ela quanto Harry. Meghan havia escrito para CAF que o público americano reagiria bem, porque isso a humanizava, e ao mesmo tempo reforçava a narrativa de que a mídia britânica a havia tratado com crueldade.
A entrevista com Oprah, de março de Language Not Registered for Generation, foi mencionada repetidamente nas evidências. As mensagens mostraram que Meghan vinha planejando aquela entrevista há meses, decidindo cuidadosamente quais revelações reservar para aquela plataforma e quais guardar para outras oportunidades. Havia anotações sobre o que Harry deveria e não deveria dizer, sugestões sobre o quão emotivo ele deveria parecer ao discutir diferentes tópicos e discussões detalhadas sobre quais membros da família real deveriam ser criticados diretamente e quais deveriam ser tratados com mais cautela. Uma das mensagens mencionava a necessidade de cautela ao criticar diretamente a rainha, pois ela era muito amada, mas que Charles e William eram alvos justos, já que a percepção pública sobre eles era mais controversa. Meghan escreveu que Camila era perfeita para ser usada como vilã, pois muitas pessoas ainda não a haviam perdoado por seu papel no fim do casamento de Charles e Diana. Se conseguissem associar Camila sutilmente ao tratamento negativo que Meghan havia sofrido, isso teria ressonância com as pessoas que se lembravam dos anos Diana. O juiz leu uma mensagem sobre as sessões de terapia de Harry e seus problemas de saúde mental. Meghan havia escrito para Knopf sobre como a abertura de Harry em relação à sua saúde mental poderia ser usada tanto para gerar comoção pública quanto para a criação de conteúdo. Ela mencionou especificamente que as conversas de Harry sobre a morte de sua mãe, seu tempo no Afeganistão e sua luta contra a sensação de estar preso no sistema da realeza renderiam um documentário fascinante, porque a vulnerabilidade era boa para a imagem deles, mas precisavam ter cuidado para que ele não parecesse muito fragilizado ou instável. Harry precisava parecer ferido, mas em processo de cura, magoado pelo passado, mas otimista em relação ao futuro com Meghan. Houve discussões sobre seus filhos, Archie e Libet, e como utilizá-los em aparições na mídia e na criação de conteúdo. Meghan escreveu que eles deveriam manter a privacidade das crianças em grande parte, mas divulgar fotos e informações estratégicas em momentos-chave para manter o interesse do público. Fotos em aniversários ou feriados gerariam cobertura positiva na imprensa e lembrariam as pessoas do motivo pelo qual eles deixaram a família real, mas precisavam garantir que as crianças continuassem relevantes do ponto de vista do conteúdo. O objetivo era um acesso controlado que despertasse a curiosidade do público, ao mesmo tempo que os posicionava como pais protetores. As evidências também abrangiam o relacionamento do casal com o restante da família real após a mudança para a Califórnia. Mensagens mostravam Meghan discutindo como lidar com a comunicação com Charles, William e Kate, de uma forma que lhes permitisse manter algum contato pelo bem de Harry, ao mesmo tempo que preservasse a capacidade de criticar publicamente a instituição. Ela escreveu que precisavam distinguir entre a família real como indivíduos e como instituição. Eles poderiam alegar amar Charles, William e Kate como pessoas, enquanto atacavam o sistema que representavam. Dessa forma, poderiam evitar acusações de crueldade, mantendo sua narrativa de vítima. A estratégia era fazer parecer que haviam sido rejeitados pelo palácio, quando, na verdade, Meghan estava orquestrando parte do distanciamento. A juíza Fancourt finalmente terminou de ler as provas apresentadas, e o tribunal ficou em silêncio atônito. Harry não se mexia há mais de uma hora. Ele ainda estava sentado na mesma posição, com as mãos sobre a mesa, o olhar perdido no vazio, quase sem respirar. Quando seu advogado se aproximou e colocou a mão em seu ombro, Harry estremeceu como se tivesse esquecido onde estava. O advogado sussurrou algo para ele e Harry balançou a cabeça lentamente. Ele não queria ir embora. Queria ouvir o resto. A equipe jurídica da Associated Newspapers se levantou e se dirigiu ao juiz, argumentando que essa evidência mudava fundamentalmente a natureza do caso. Harry e Meghan
Alegaram que a mídia havia invadido sua privacidade e causado sofrimento emocional por meio da coleta ilegal de informações. Mas as evidências sugeriam que Meghan havia buscado ativamente a atenção da mídia, plantado notícias e manipulado a opinião pública, enquanto simultaneamente se declarava vítima da intrusão da imprensa. Os advogados argumentaram que não se pode alegar violação de privacidade quando se fornece ativamente informações a jornalistas e se trata a vida privada como conteúdo a ser monetizado. A equipe jurídica de Harry contestou, alegando que isso não provava nada sobre a conduta ilegal do Daily Mail, nem dava aos jornais o direito de usar métodos ilegais. O juiz Fank disse que precisaria de tempo para analisar todas as provas e determinar qual seria o impacto, se houvesse algum, no andamento do caso. Ele observou que as provas levantavam sérias questões sobre credibilidade e motivação, que precisariam ser cuidadosamente consideradas. O tribunal encerrou a sessão e Harry foi escoltado para fora do prédio por sua equipe de segurança, com a aparência de um homem que acabara de ver sua vida desmoronar diante de seus olhos. A reação da mídia foi imediata e brutal. Em poucas horas, todos os principais veículos de comunicação do Reino Unido e dos Estados Unidos estavam cobrindo as revelações. As manchetes gritavam sobre a manipulação de Meghan, a traição de Harry e a natureza calculada de tudo o que os Sussex disseram e fizeram desde que deixaram a família real. As redes sociais entraram em polvorosa, com pessoas que apoiaram Meghan se sentindo traídas e outras que sempre foram céticas em relação às suas alegações de vindicação. As mensagens não foram tiradas de contexto nem mal interpretadas. Eram claras, detalhadas e demonstravam um nível de planejamento estratégico que contradizia tudo o que o casal havia dito sobre suas motivações para deixar a vida na realeza e falar abertamente sobre suas experiências. A entrevista com Oprah, que pareceu tão sincera e emocionante quando foi ao ar em março de Language Not Registered for Generation, agora parece diferente à luz dessas revelações. Será que Harry realmente falou com o coração, ou Meghan o instruiu sobre o que dizer e como dizer? Quando Meghan chorou durante a entrevista, foi uma emoção genuína ou uma atuação calculada para gerar simpatia? Comentaristas da realeza observaram que Harry pareceu genuinamente chocado e devastado pelas evidências apresentadas no tribunal, sugerindo que ele talvez não estivesse ciente da extensão das comunicações estratégicas de Meghan com Jason Knopf. Se Harry não soubesse dessas mensagens, isso significaria que sua esposa estava planejando e executando uma sofisticada estratégia de mídia sem seu pleno conhecimento ou consentimento, usando seu trauma, seus relacionamentos familiares e seus problemas de saúde mental como ferramentas para promover sua marca e seus interesses financeiros. Essa possibilidade era quase pior do que se Harry tivesse participado de livre e espontânea vontade, porque significava que ele estava sendo usado pela pessoa em quem mais confiava no mundo. Nos dias que se seguiram à audiência no tribunal, fontes próximas à família real começaram a falar com a imprensa, embora todas permanecessem anônimas. Disseram que o rei Charles ficou profundamente triste com as revelações, mas não totalmente surpreso. Charles suspeitava há anos que Meghan influenciava grande parte das decisões do casal e da estratégia de mídia, mas esperava que Harry eventualmente percebesse a farsa e voltasse para a família. Segundo relatos, o príncipe William ficou furioso, sentindo-se justificado em suas preocupações iniciais sobre Meghan, mas também irritado com Harry por ter se deixado manipular tão completamente. A fonte disse que William havia alertado Harry antes do casamento que Meghan estava indo rápido demais e que ele deveria ir com calma e conhecê-la melhor antes de assumir um compromisso tão grande. Harry,
acusou William de ser snob e pouco compreensivo, o que foi uma das primeiras grandes fissuras em seu relacionamento. Agora, parecia que William estava certo em ser cauteloso. Dizia fontes, isso significaria admitir que ele estava errado em tantas coisas que prejudicou seu relacionamento com William com base em uma versão dos fatos criada por Meghan. Significaria aceitar que a mulher que ele amava o estava usando como ferramenta para construir sua marca, sem se importar com o custo para seus relacionamentos familiares. Harry voltou para a Califórnia em Language Not Registered for Generation, de janeiro de Language Not Registered for Generation, e foi fotografado chegando à casa em Montecito, que divide com Meghan e seus 2 filhos. Ele parecia exausto e muito mais velho do que seus Language Not Registered for Generation anos, com o rosto abatido e os ombros caídos enquanto caminhava do carro até a casa. Meghan não foi vista, e o casal não divulgou nenhuma declaração abordando as provas apresentadas no tribunal. Seus advogados emitiram um breve comentário dizendo que as comunicações privadas estavam sendo deturpadas e que Meghan tinha todo o direito de trabalhar com seu funcionário na estratégia de comunicação, desde que não estivesse infringindo nenhuma lei. Eles disseram que as provas não alteravam os fatos fundamentais do caso contra os jornais associados, que tratava da coleta ilegal de informações pelo jornal e não das conversas privadas de Meghan com Jason Calf. Mas o estrago já estava feito. A opinião pública, que vinha se voltando lentamente contra os Sussex nos últimos 2 anos, mudou decisivamente. Até mesmo pessoas que haviam simpatizado com as queixas de Meghan sobre racismo e intromissão da mídia tiveram dificuldade em defender o que as evidências mostravam. O acordo com a Netflix, que havia sido prorrogado apenas alguns meses antes, em agosto de Language Not Registered for Generation Us, estava agora sob nova análise. A Netflix anunciou um acordo plurianual de exclusividade com a Archwell Productions, dando à gigante do streaming a primeira opção em qualquer projeto que Harry e Meghan quisessem produzir. Acreditava-se que o acordo era menos lucrativo do que o original de Language Not Registered for Generation, já que a Netflix agora tinha a possibilidade de recusar projetos em vez de ser obrigada a financiar tudo o que a Archwell propunha. Mas mesmo esse acordo reduzido estava sendo questionado por analistas de mídia que se perguntavam se a Netflix desejaria continuar associada aos Sussex, considerando as revelações sobre como Meghan havia planejado estrategicamente toda a narrativa pós-realeza do casal. O silêncio não funcionaria. Ela precisaria admitir que havia sido estratégica e explicar o porquê, ou fornecer um contexto que fizesse as mensagens parecerem menos calculadas, mas qualquer declaração seria recebida com ceticismo. A situação com Harry era ainda mais complicada. Se as evidências fossem precisas e Harry realmente não soubesse da extensão do planejamento e da manipulação de Meghan, então ele era tão vítima quanto qualquer outra pessoa. Ele confiava na esposa, compartilhava seus traumas mais profundos com ela e acreditava que estavam construindo uma nova vida juntos, baseada na honestidade e na autenticidade. Em vez disso, ela estava tratando sua dor e seus relacionamentos familiares como recursos a serem explorados. Amigos de Harry, falando anonimamente, disseram a repórteres que ele estava devastado e questionando tudo sobre seu casamento. Uma fonte disse que Harry sentia como se estivesse vivendo em um mundo de fantasia criado por Meghan, onde eles eram os heróis e todos os outros eram inimigos ou potenciais aliados. Agora, aquela fantasia havia se despedaçado. Harry ficou particularmente magoado com as evidências de que Meghan havia usado estrategicamente seu relacionamento com Diana em seu planejamento midiático. Sua mãe havia morrido quando ele tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, e ele passou décadas processando esse trauma.
Descobrir que Meghan havia visto seu luto como um trunfo a ser explorado foi como uma traição a tudo que era sagrado. Diana não era conteúdo ou um recurso narrativo. Ela era sua mãe, e seu luto era a coisa mais pessoal que ele carregava. Especialistas jurídicos previram que as provas provavelmente levariam a um acordo em vez de um julgamento. Os jornais envolvidos agora tinham munição significativa e qualquer julgamento exigiria um exame minucioso de todas as comunicações estratégicas. A credibilidade do casal seria completamente destruída. Seria melhor para todos chegar a um acordo extrajudicial, mas isso exigiria que eles desistissem da luta contra os tabloides, algo que havia se tornado central para sua imagem pública. O que você acha? Se essas evidências forem verdadeiras, isso muda completamente a sua visão sobre a história de Harry e Meghan? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no vídeo a seguir que aparece na sua tela. Você vai gostar.